Bem-vindos ao O Mundo na Tua Mente, um podcast sobre saúde mental em contexto, porque a nossa mente nunca existe sozinha, vive sempre em ligação com o mundo que nos rodeia. Falaremos de muita coisa, da vida cotidiana às grandes questões estruturais que influenciam o nosso bem-estar, como as relações e a família, o trabalho e o ambiente, o poder e o desejo. A cada episódio, convido-te a olhar comigo para essas ligações invisíveis entre o mundo lá fora e o mundo cá dentro. Se quiseres aprofundar, encontras sempre a versão integral de cada episódio no site. E agora, vamos começar? Olá, bem-vindos a um novo episódio. Primeiro que tudo, a semana passada não houve episódio porque de facto não consegui conciliar tudo para fazer este episódio, que era um episódio que eu queria fazer com bastante cuidado. E portanto, aqui estamos hoje. Queria dizer o quê? Que vão continuar a sair episódios quinzenais. Portanto, este foi só aqui uma semana que tivemos que saltar. Tive que saltar uma semana. Mas pronto, se recordam, o último episódio aconteceu na sequência do Congresso de Terapia Familiar que eu fui no Porto. E lá não se falou só sobre amor, que foi o tema do episódio passado, e se ainda não ouviram, ainda vão a tempo. Mas pronto, lá não se falou apenas sobre amor, falou-se também sobre ancestralidade, sobre apagamento histórico, nomeadamente de povos africanos, empoderamento, reivindicação de identidade, de história. E isso fez-me querer ler mais sobre ancestralidade, sobre saberes indígenas, sobre povos perseguidos e sobre a forma como, apesar de tudo, continuam a resistir e continuam a procurar sarar. Então, dei por mim a pensar na minha própria história, sobre quem é que eu sou, de onde é que eu venho, dei por mim a pensar sobre as narrativas com que eu cresci, e aquelas que eu aprendi a valorizar e a rejeitar, e portanto dei também a pensar em mim, dei por mim a pensar em mim, dei a pensar em legados familiares, legados culturais e históricos, e acabei até por fazer um post sobre ensinamentos das mulheres do sítio de onde eu venho. Portanto, também se ainda não virem, está no meu Instagram, podem ver. E pronto, e na sequência disso, entretanto, também houve o Halloween, e acabei por me confrontar com um conjunto de saberes ancestrais que foram também apagados, de pessoas, nomeadamente mulheres, que foram perseguidos na sequência do Dia das Bruxas, não é? Do Halloween, e fiquei a pensar também um bocadinho sobre isto, e portanto é assim, desta amálgama de coisas, de pensamentos, de ideias que surgiu o episódio de hoje. E portanto o tema é bruxas e saúde mental feminina. Portanto, vamos a isso? Então, bem, falar sobre bruxas não é necessariamente falar sobre fantasia. Não sei muito bem o que é que estão à espera com este post, mas com este episódio, que também há de ser um post no meu site, caso não saibam, fica aqui a recordar. Mas, como eu estava a dizer, falar sobre bruxas, se formos pensar em termos históricos, é falar sobre mulheres reais. É sobre falar sobre curandeiras, parteiras, mulheres que recorriam a ervas para tratar doenças e portanto, falar de mulheres que foram fortemente perseguidas porque tinham algo que era considerado bastante perigoso, que era saber, autoridade, autonomia. E pronto, e apesar de parecerem histórias antigas, o que eu fiquei aqui a pensar é que talvez, durante este tempo, e depois que deu origem a este episódio, é que talvez a caça às bruxas ainda tenha impacto na nossa saúde mental hoje em dia. Então, mas recuemos alguns séculos atrás para começarmos. Desde a Idade do Ferro, portanto, bem atrás, e depois por toda a Europa medieval, muito antes de existir uma medicina institucionalizada, o cuidado era um trabalho que era comunitário e que era exercido sobretudo por mulheres.
Portanto, elas tinham um saber que era um saber prático, iam aprendendo na prática, no dia-a-dia, como é que se realizava um parto, quais é que eram as ervas que eram boas, como é que se curavam doenças, e um pouco sobre o ciclo de vida em geral, não é? Desde o nascimento até à morte. Algumas historiadoras, como Monica Green, Barbara Ehrenreich, eu nunca sei dizer este nome, e Dietrich English, e também a Silvia Federici, que vocês vão ouvir imenso falar hoje neste episódio, mostram que estas figuras, estas parteiras, estas herboristas, sei que esta palavra existe, estas curandeiras, eram essenciais à sobrevivência coletiva. Portanto, ocupavam um lugar com alguma autoridade cotidiana nas aldeias, porque de facto tinham este papel importante desde o nascimento das pessoas até à morte. Estes conhecimentos, como eu acho que já tinha dito, foram sendo transmitidos entre mulheres, de geração em geração. No entanto, a partir da Idade Média e na altura da modernidade, este cenário muda. Portanto, a medicina passa a ser masculina e o homem passa a ter o controle sobre os corpos femininos, especialmente no tema da reprodução. E com isso passa também a controlar o prestígio, o poder social e o poder económico. Mas já lá vamos, porque antes eu quero falar sobre a caça às bruxas. Pois é, este episódio começa com aqui uma parte um bocadinho mais histórica, que é sobre a caça às bruxas. Estive a ler um livro bastante interessante da Silvia Federici, eu disse que iam ouvir falar muito dela neste episódio, chamado Caliban e a Bruxa. É um livro que foi originalmente publicado em 2004. E é um livro que pensa na caça às bruxas e conceptualiza a caça às bruxas como um projeto político e económico. Segundo a autora, a caça às bruxas dos séculos XVI e XVII deve ser entendida no contexto de transformações profundas a nível social, e que acompanharam a passagem de uma Europa feudal para uma economia mercantil e depois mais tarde para o sistema capitalista onde ainda hoje vivemos. A Federici diz que este período ela é historiadora e portanto, é assim uma investigadora que foi à procura de um conjunto de informação, não foi assim uma coisa que ela disse porque sim. Mas pronto, a Federici diz que este período foi marcado por crises demográficas, alterações nas políticas de terra e do trabalho e mudanças estruturais na organização da reprodução social. E, portanto, é neste cenário que a perseguição às bruxas emerge e é articulado tanto por autoridades civis e religiosas e não é apenas uma coisa de superstições, medo do demónio, vamos atrás das mulheres que são bruxas. Não, havia aqui, segundo a autora, não é? Uma tentativa de reprimir e limitar o controle que as mulheres tinham sobre um conjunto de práticas e saberes, nomeadamente práticas reprodutivas, cura, redes comunitárias e, portanto, a caça às bruxas contribuiu para a construção de um novo modelo de disciplina social e divisão do sexual do trabalho. Ou seja, as mulheres foram retiradas de algumas funções onde estavam e foram relegadas para um papel doméstico. Segundo esta autora, portanto, a caça às bruxas funcionou como uma peça importante num processo mais amplo de reorganização económica e política que ocorreu na Europa e que teve em paralelo um conjunto também de mudanças económicas e de trabalho, com cercamentos de terras comunais, com o surgimento de formas de trabalho que eram cada vez mais subordinadas ao Estado e ao mercado. Portanto, é muito interessante porque a perseguição destas mulheres, das supostas bruxas e as reformas sociais da Idade Moderna criaram
as condições para que os saberes femininos que eram de cura e que até então eram transmitidos oralmente e exercidos no cotidiano das comunidades fossem deslegitimados e fossem substituídos por um modelo de conhecimento médico progressivamente mais institucionalizado e dominado por homens. Ou seja, estas mulheres trabalhavam num conjunto de práticas de cuidado e de saber, e a verdade é que ao serem perseguidas ficou basicamente um espaço vazio, não é? Em que os homens entraram e que ocuparam esse espaço. E, portanto, houve uma transição não propriamente abrupta, mas de vários processos em simultâneo, em que houve a criminalização das parteiras, das curandeiras, houve restrições legais à prática feminina e houve uma crescente associação entre o saber médico formal e a formação universitária, sendo que estas instituições na Europa até o século XIX eram exclusivamente masculinas e, portanto, houve um conjunto de saberes que não só foram retiradas do âmbito feminino, como depois foi construído um outro modelo de saber e esse modelo de saber deixou de estar acessível às mulheres. Também um conjunto de historiadores da medicina referem que nos séculos XVI, entre os séculos XVI e XVIII, ocorreu então este movimento de profissionalização masculina, em que os médicos eram formados nas universidades, ganharam autoridade jurídica e social, enquanto as práticas femininas, que eram baseadas na experiência, na observação e na transmissão intergeracional, iam sendo marginalizadas ou proibidas. E, portanto, o espaço que durante séculos tinha sido ocupado por mulheres, nos partos, nos cuidados do cotidiano, na preparação de ervas e mesinhas, acompanhamentos de doenças, foram-se tornando progressivamente um campo regulado e exercido pelos homens. E, portanto, podemos dizer que com isso se perdeu uma parte significativa do conhecimento empírico que tinha sido acumulado por gerações de mulheres, especialmente no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva, ao parto e ao cuidado não institucional. E isto depois teve até consequências que eventualmente iremos falar. A verdade é que esta substituição teve efeitos estruturais duradouros. A partir do século XIX, já com a medicina científica consolidada como uma profissão masculina, começa a observar-se um enviesamento sistemático no conhecimento e na investigação médica que persiste até hoje. Alguns dos aspectos deste enviesamento passavam por a maioria dos estudos clínicos utilizarem apenas participantes masculinos, até aos anos 90, os sintomas femininos serem considerados como atípicos ou psicológicos, as doenças prevalentes em mulheres serem menos estudadas, a dor feminina ser menos tratada ou ter menos crédito, e depois, a nível da saúde sexual, e era aqui que eu estava a dizer que depois íamos falar um bocadinho sobre isto, as consequências são um bocadinho dramáticas, porque o que aconteceu foi que a área da saúde reprodutiva e os modelos teóricos que se construíram foram construídos tendo por base praticamente só um olhar masculino. As mulheres não tinham acesso a isto. Portanto, hoje em dia isto parece um bocado ridículo, não é? Como é que se estuda o corpo da mulher, a reprodução feminina, a saúde reprodutiva, a sexualidade feminina, e não há mulheres a dar contributos sobre isto. E pronto, e a verdade é que estes impactos, a verdade é que estes enviesamentos tiveram impacto, de facto, que persiste até hoje. Existe imensa literatura, pois vocês podem ver no meu site, tem lá algumas referências, mas existe de facto imensa evidência de que este enviesamento de género moldou a medicina, tanto nas perguntas que fez e nos temas que decidiu investigar, como no que não chegou a investigar. Mas voltando um pouco atrás, quem é que eram estas mulheres consideradas bruxas?
Mais uma vez, de acordo com o trabalho de Federici, embora nem todas as mulheres acusadas de bruxaria partilhassem o mesmo perfil, havia padrões claros nas mulheres que eram mais frequentemente denunciadas durante os séculos XVI e XVII. Uma parte significativa das mulheres que eram perseguidas eram, como já falámos, parteiras, curandeiras, mulheres depositárias de saber sobre ervas, sobre cuidados e sobre reprodução. Práticas que estavam profundamente enraizadas nas comunidades rurais e que despertavam a desconfiança das autoridades civis e religiosas. Federici sublinha ainda que muitas destas mulheres eram descritas como mulheres sábias, com forte ligação às redes comunitárias e que por isso eram vistas como tendo um poder particular e, portanto, eram particularmente perigosas. A autora mostra também que um grande número das mulheres acusadas eram consideradas não normativas, e viúvas, solteiras, mulheres pobres, mulheres sem proteção masculina, ou mulheres que viviam fora das expectativas familiares. E um outro grupo também visado incluía mulheres que eram percebidas como um pouco desviantes em termos morais, ou seja, mulheres sexualmente ativas fora do casamento, prostitutas, mulheres adúlteras, mulheres com má reputação, entre aspas, e aquelas que exprimiam opiniões, discutiam ou resistiam às autoridades. De facto, nos julgamentos de má reputação a má reputação era frequentemente usada como prova de culpa. Vi até num documentário que estes julgamentos muitas vezes não duravam mais do que 10 minutos, portanto, quer dizer, o que é que se estava aqui a julgar? Não era propriamente sobre crimes concretos, não é? Eram sobre mulheres que se rebelavam face àquilo que o poder religioso e um bocadinho mais institucional desejava. As perseguições também recaíam sobre mulheres com comportamentos que nós hoje chamaríamos ou associaríamos a doença mental. A historiografia da bruxaria documenta casos de mulheres que tinham convulsões, episódios dissociativos, comportamentos que eram considerados excêntricos, uma tristeza profunda, crises de pânico, estados alterados de consciência. Tudo isto era interpretado como pactos demoníacos ou como possessão e de facto no documentário Bruxas da Elizabeth Sankey existem vários relatos de mulheres que na altura da caça às bruxas confessaram que eram bruxas e os relatos, vocês podem ver depois no documentário, os relatos facilmente são relatos que nós hoje identificaríamos como doença do foro psicótico ou depressivo. Por fim, Federici sublinha ainda que a bruxa não era apenas a parteira ou a mulher associada à cura, mas também a mulher percebida como uma ameaça simbólica à ordem social e reprodutiva. Portanto, mulheres que controlavam a fertilidade, que conheciam práticas contraceptivas, que viviam autonomamente ou que simplesmente não se enquadravam no ideal emergente da mulher submissa, reprodutiva e dependente economicamente do marido. Isto numa altura em que há crises demográficas, como eu já tinha falado, em que à altura da peste negra, por exemplo, que houve falta houve muita gente que morreu, houve um debelar de uma percentagem muito significativa da população, o que significava que era preciso criar mão de obra para trabalho e, portanto, a mulheres a controlar a sua fertilidade e a sua reprodução não era uma coisa muito bem-vinda. E, portanto, no fundo, todas estas mulheres são mulheres que eram consideradas mulheres que saíam da categoria da boa mulher, que eram consideradas perigosas e pronto, que foram perseguidas. Mas, afinal, do que é que isto se traduziu? O que é que se perdeu com estas mulheres que perderam a vida na caça às bruxas? O primeiro grande apagamento foi destes saberes femininos.
Quando as práticas das parteiras, das curandeiras e destas de mulheres das ervanárias foram criminalizadas ou desvalorizadas, perdeu-se um património de conhecimento que tinha sido construído ao longo de séculos e, portanto, formas de cuidar do corpo e da mente que nasciam da observação, da experiência e da relação comunitária perderam-se. Portanto, houve aqui um perder de saberes que foram muito importantes e que existiam antes de existir esta medicina institucionalizada. Estes saberes, como já vimos, eram transmitidos oralmente, mulheres para mulheres, sobre fertilidade, nascimento, dor, ervas, estados emocionais, luto, sofrimento psíquico, e como argumenta Green, Monica Green, este conhecimento era profundamente empírico e foi sendo progressivamente substituído por um modelo masculino em que o conhecimento surgia na universidade e que não vinha desta prática empírica. Portanto, com a repressão destes saberes, desapareceu não só uma forma de tratar, mas também uma forma de pensar e de interpretar o corpo. E estes vazios deixados na história, de facto, continuam a ter efeitos hoje em dia. Como já vimos, muitos dos temas que eventualmente ficaram por estudar e que se calhar são considerados novos hoje em dia, como a ligação entre o corpo e a emoção, o cuidado relacional, uma leitura comunitária do sofrimento, eram saberes que eventualmente já existiam naquela altura, não é? Enquanto as mulheres faziam parte destas comunidades e eram elas as responsáveis por assegurar o cuidado destas comunidades em que estavam inseridas. Portanto, como já vimos, as mulheres foram excluídas destas profissões de cuidado, os homens ocuparam estes lugares, o conhecimento que passou a ser legitimado foi o conhecimento dos homens, mas não foi só o facto das mulheres serem excluídas da possibilidade de... Bem, além de terem sido eliminados uma grande parte dos seus saberes e terem sido excluídas desta profissionalização da medicina, a verdade é que elas foram relegadas para o cuidado à mesma, para o cuidado, para o cozinhar, para cuidar de crianças e idosos, acompanhar partos e mortes, mas sempre numa lógica doméstica, ou seja, foram empurradas para dentro de casa, foram empurradas para o trabalho doméstico e passou a ser esse trabalho um dever, uma obrigação moral e portanto, como tal, não remunerado e invisibilizado. E este ponto é central na análise da Silvia Federici, porque argumenta que isto fez uma divisão sexual do trabalho, portanto, os homens na medicina profissional, as mulheres no cuidado doméstico, na esfera privada, com este conhecimento e estas práticas a serem requalificadas como instinto, vocação ou dever moral e não como trabalho, e mais uma vez não remunerado. E, portanto, enquanto a medicina ganhava prestígio e estatuto, o cuidado cotidiano, que era e ainda é um sustento importante da vida das famílias, ia se tornando cada vez mais silencioso, exigido às mulheres, mas raramente reconhecido como trabalho efetivo. Outro apagamento menos discutido foi a erosão das redes de solidariedade feminina, porque a Caça às Bruxas criou um clima de desconfiança que dividiu comunidades inteiras, e aqui no livro Caliban e a Bruxa, o Federici diz que a classe camponesa ficou completamente dividida entre homens e mulheres, mas não foi só. Também as mulheres foram divididas entre si. Hopper acabou por mostrar que uma grande parte das denúncias feitas na Caça às Bruxas foi feita por outras mulheres, ou seja, num contexto de vigilância, média e sobrevivência, estas mulheres denunciavam mulheres que fugiam à norma. E acho que é razoável nós pensarmos que isto, de facto,
criou raízes profundas também na construção moral de quem é que é uma boa mulher e quem é que é uma má mulher. Simone de Beauvoir argumentava que nas sociedades patriarcais a identidade e o valor das mulheres eram construídas a partir da validação externa, ou seja, do olhar masculino a definir o que é ser boa mulher ou má mulher. Mas de facto as mulheres também se tornaram elas representantes destas crenças masculinas, internalizaram estas ideias de que talvez até como forma de resistência, não é? Porque se eu fugir ao estereótipo da boa mulher, se a minha sobrevivência está em risco, então mais vale eu adotar essa lente, não é? A lente masculina, e depois vou impor essa lente a todas as mulheres que eu gosto, porque eu vejo isso como uma forma também de assegurar a sobrevivência. E portanto aqui a ideia não é demonizar, é nós pensarmos as consequências que isto tudo teve. De facto o facto é que hoje em dia esta lógica ainda não desapareceu. Continuamos a sentir-nos, enquanto mulheres, que somos avaliadas umas pelas outras, se calhar continuamos a avaliar-nos umas às outras, continua-se a tentar ser uma mãe perfeita, uma mulher bonita, jovem, que sabe envelhecer, mas também não se pode ser demasiado arranjada, porque se calhar ou demasiado extrovertida, porque se calhar se é demasiado oferecida, e portanto esta lente ainda existe. Eu sou mulher, por muito que não queira e que rejeite esta lente, reconheço que ela existe enquanto lente social da qual nós todas, mulheres, nesta Europa Ocidental, ainda crescemos, não é? Podemos olhar para estes fenómenos como ecos, lá está, de tentativas de sobrevivência. Quando o perigo era ser bruxa, se calhar a sobrevivência passava por mostrar que não se era bruxa, e pronto, e obviamente que isto tem consequências para a saúde mental feminina, e havemos de falar sobre isto. Mas acredito que é importante fazer aqui uma pausa antes de continuarmos, porque existe aqui um parênteses importante a fazer. É que quando falamos da caça às bruxas, estamos a falar sobretudo de história de mulheres brancas, europeias e camponesas. E este é um ponto essencial, e não posso ignorá-lo, porque ignorá-lo era repetir uma das críticas mais fortes que foram feitas ao feminismo branco, que era a tendência para universalizar a experiência de algumas mulheres como se fossem a história de todas. E a verdade é que a história das mulheres não é homogénea. E, portanto, tratar a história das mulheres como se fosse universal, no fundo é apagar a violência que foi exercida, as violências que foram exercidas também nestes períodos históricos, mas sobre mulheres racializadas. A verdade é que no século XVI e XVII, em que há o auge da caça às bruxas na Europa, estava também em pleno curso a expansão colonial europeia, o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, a cristianização forçada de povos africanos, indígenas e asiáticos, e a destruição deliberada de um conjunto de práticas espirituais e medicinas tradicionais destes povos colonizados. A Silvia Federici, a Grada Quilomba, Yorenke Ayamuye, a Bell Hooks chamaram a atenção que estes fenómenos de facto são todos interligados, mas não são comparáveis. A verdade é que na Europa as mulheres eram perseguidas por serem bruxas, porque eram vistas como desviantes, perigosas ou moralmente suspeitas, mas continuavam a ser reconhecidas como humanas e como civilizáveis, ou seja, a ideia era transformar aquela mulher pouco domada numa versão corrigida e domesticada da mulher. Mas nos territórios colonizados as mulheres racializadas eram vistas de uma lógica completamente diferente. Estas mulheres foram infra-humanizadas, foram classificadas como selvagens, como primitivas, bestiais, os seus corpos hipersexualizados, e portanto a violência colonial foi ontológica, ou seja, afetava o estatuto da humanidade. Estas mulheres eram consideradas menos humanas. Foi uma violência contínua e foi institucionalizada, inscrita em sistemas legais, económicos, religiosos e militares, e foi articulada com a exploração económica e
e com os processos de escravização. Com isto, o que é que eu quero dizer? É que nós não estamos perante versões diferentes do mesmo fenómeno. Perante dois sistemas de violência que coexistiram, cada um deles tinha alvos específicos e formas próprias de controlar os corpos e os saberes das mulheres. É de referir que no caso das mulheres racializadas, a mulher branca foi também agressora e, portanto, há aqui uma dimensão de violência que se sobrepõe à violência das mulheres europeias. E nesta linha, e porque eu não quero replicar também silenciamentos e violências e apagamentos históricos, acho que é importante tentar recuperar, quando estou a tentar recuperar esta história das curandeiras europeias, consiga também lembrar aquilo que a Caça às Bruxas não conta, que é que as mulheres racializadas viveram violências diferentes, mais profundas e com consequências que continuam a marcar o presente. Tal como os saberes femininos europeus foram deslegitimados e expulsos para fora da medicina profissionalizada, digamos assim, também, e de forma mais violenta, os saberes femininos racializados foram destruídos, proibidos ou ridicularizados durante a colonização. Este apagamento não aparece nos livros quando falamos de bruxas, mas a verdade é que ele foi igualmente decisivo na construção da saúde, da espiritualidade e da autonomia das mulheres em geral e das mulheres racializadas. Autoras decoloniais têm mostrado que, por um lado, foram destruídos sistemas inteiros de cura e de espiritualidade, práticas espirituais e medicinas tradicionais africanas e indígenas que foram criminalizadas, associadas à feitiçaria ou superstição, figuras como parteiras, mães de santo, curandeiras, xamãs e sacerdotisas que foram perseguidas, impedidas de exercer e portanto, também elas fortemente violentadas, e rituais de proteção, danças, rezas e formas de cuidado comunitário que foram proibidos ou forçados à clandestinidade. Isto é tudo muito semelhante à caça às bruxas, mas com uma dimensão muito mais violenta por ter esta dimensão da infra-humanização. As mulheres racializadas foram ainda reduzidas a corpos úteis, ou seja, a Maria Langonas diz que a colonização inventou a colonialidade moderna do género, ou seja, onde as mulheres racializadas passaram a ser vistas não como cidadãs desviantes, mas como mão de obra para exploração económica, como corpos que eram sexualizados e disponibilizados para os colonizadores, como reprodutoras de mão de obra escravizada, como alvos prioritários de cristianização forçada e como instrumentos para a imposição da família patriarcal europeia. Ou seja, estas mulheres foram não só não só controladas e violentadas, como foram fortemente exploradas e como foram, num processo que ainda hoje tende a acontecer, até nos discursos que nós ouvimos por aí, nos discursos políticos, reprodutoras, transformadas em reprodutoras de mão de obra barata, não é? Ou barata ou grátis, no caso da escravização. Os saberes também foram eliminados e a isto a Grada Quilomba chamou de violência epistémica, ou seja, uma violência que apagava não apenas o corpo, mas também os pensamentos, as vozes e a possibilidade de existir dos sujeitos negros. E, portanto, esta destruição não era apenas física, mas era também simbólica, era espiritual e era intelectual. Depois, o racismo criou camadas adicionais de silêncio e de vigilância que as mulheres brancas não passaram e não passam. Pois é que, enquanto na Europa uma mulher podia ser punida por ser independente, nos territórios colonizados uma mulher racializada era punida por existir fora da categoria de humanidade definida pelo colonialismo, ou seja, o Ayumi mostra que a colonização impôs a categoria mulher como uma posição subordinada e inexistente em muitas sociedades africanas e coloniais.
Amadioumi mostra como as sociedades matrilíneas africanas, onde as mulheres tinham poder político e religioso, foram desmanteladas pelo colonialismo, e Hooks e Audre Lorde descreveram como a violência colonial e racista visou quebrar redes inteiras de comunidades, humanizar corpos e silenciar espiritualidades. E, portanto, estas perdas, que foram espirituais, políticas, epistémicas e comunitárias, não ficaram só no passado, porque elas têm consequências também no presente e continuam a reproduzir-se nas estruturas sociais, religiosas e económicas de hoje em dia. E pronto, e chegámos ao fim da primeira parte deste episódio. Hoje falámos aqui um bocadinho sobre o passado, como as mulheres foram perseguidas, como o apagamento dos saberes, a violência colonial e as raízes, e de onde vêm as raízes das ideias que ainda moldam um pouco a forma como nós olhamos para o que é ser mulher e que formas de ser mulher é que são válidas. Mas esta história não acaba aqui. Nós no próximo episódio vamos falar sobre as consequências da caça às bruxas e da violência colonial na saúde mental e feminina, mas também sobre resistência e cura. Espero que venhas comigo para esta segunda parte, porque é aí que vamos perceber o que fazemos com tudo isto que falámos hoje. Até ao próximo episódio!